A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar comigo e com você hoje, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele sabe o que nós necessitamos, e o alimento principal para minha alma e para a tua alma é a palavra do Senhor. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em João, capítulo de número 4. E nós vamos iniciar pelo versículo de número 46. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você atentasse para o tema que o Senhor nos trouxe hoje, que é a verdadeira fé que agrada a Deus. A fé que o Senhor quer comigo, a fé que o Senhor Ele quer de você. Então, eu sei que o Senhor, Ele vem com as suas maravilhosas palavras para avivar a minha alma e a tua alma. Então aqui em João, capítulo de número 4, versículo de número 46, diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. O nosso Senhor Jesus, quando Ele veio na terra, Ele veio de uma maneira maravilhosa, simples, mas que deixou para mim e para você meios, porque Ele é o nosso guia, de como nós devemos agradar o Senhor. E os milagres e maravilhas que Jesus operava, era para que a minha fé e a tua fé, e de todo aquele povo e de todas as nações, viesse ser mais complementada. Porque nós vamos aprender hoje a verdadeira fé que vai agradar ao nosso Deus. O que realmente o Senhor quer de nós. Nós vamos refletir sobre aquilo que nós já experimentamos de fé. E nós vamos tirar a conclusão que se realmente eu e você tínhamos fé, meu amado. Então o Senhor, Ele é maravilhoso na sua palavra. E Jesus, Ele fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, que foi a transformação da água para o vinho. Nós já conhecemos bastante essa história para a honra e glória do Senhor Jesus, onde Ele foi convidado e seus discípulos, sua mãe, a irem a um casamento, e nesse casamento faltou o vinho. E naquela época, meu amado, se faltasse o vinho, já acabaria o casamento. E Maria creu, e Jesus, Ele operou aquele milagre maravilhoso, para que todos viessem crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é aquele enviado pelo nosso Senhor. Então, meu amado, aqui foi o segundo milagre que Jesus operou em Caná da Galileia. E é uma história que vai avivar a minha fé e a tua fé. É uma história que pelo qual vai nos trazer grandes aprendizados. Então aqui ele já começa a relatar: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então aqui, o Senhor, Ele começa a relatar a história de um oficial do rei. Quando se trata de oficial do rei, é alguém que tem um cargo elevado, que tem intimidade com o rei. Mas, assim como nós temos problemas, o rico também tem problemas. Ou seja, tanto faz o rico como o pobre, tanto faz como branco, negro, independente da pessoa, todos nós carregamos conosco dificuldades, problemas. E somente o nosso Jesus, Ele tem um poder para nos ajudar. Então, esse oficial do rei, ele estava com um filho doente. E Jesus, ele estava em Caná da Galileia. Quando esse rei ele soube que Jesus estava ali, ele saiu de Cafarnaum, que era onde estava o seu filho doente, ele deixou o seu filho ali e foi até o encontro de Jesus. E vamos dar continuidade para nós compreendermos. Versículo de número 47. Tendo ouvido dizer que Jesus
viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, meu amado, quando ele teve esse encontro com Jesus, que ele foi até Jesus, ele pediu para Jesus. Jesus foi se ter com ele até em Cafarnaum, porque o filho dele estava muito doente, ao ponto dele morrer. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra aqui, meu amado, nesses poucos versículos que até agora nós lemos? É que mesmo ele sendo um oficial, mesmo ele tendo condições financeiras, mesmo ele tendo todos os recursos para cuidar do seu filho, ele não podia curá-lo. Você acha, meu amado, que esse homem não procurou outros recursos? A Bíblia aqui não relata se ele procurou médicos, mas ele tinha condições de adquirir algum outro recurso, menos a Jesus. Mas ele foi ao encontro de Jesus. Mas ele queria que Jesus fizesse da maneira dele. Ele disse: olha, eu gostaria que o Senhor fosse até comigo, porque o meu filho está doente até a morte. Mas sabe que nós aprendemos aí que Jesus, ele não vai fazer a minha vontade e a tua vontade. E Deus, ele não vai realizar aquilo que nós gostaríamos, não é no nosso tempo, não é na nossa maneira, não é do nosso jeito. O importante é eu e você chegarmos até Jesus. A ordenança, ou seja, o ponto final, quem vai dar é o Mestre. E o que nós devemos fazer? Crer naquilo que ele nos falar. E foi isso que aconteceu com esse oficial. Diz assim no versículo de número 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Jesus estava falando esses poucos versículos aqui, meu amado, porque o povo de Caná da Galileia, eles criam só depois que eles olhavam, viam os milagres. O exemplo foi o que aconteceu da transformação da água para o vinho. Aquele povo ali creu porque primeiro eles viram o milagre acontecer para depois crer em Jesus. E Jesus estava relatando realmente sobre isso. Eles só iriam crer se realmente eles estiverem vendo o milagre. Por isso que ele relata. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Ele já estava dizendo para todos que estavam ali, eles só iriam crer se eles primeiramente vissem os milagres acontecendo. E é aí que eu quero entrar com a mensagem com os irmãos. Será, meu amado, que você tem crido no Filho de Deus apenas quando ele realiza prodígios e maravilhas na sua vida? Será que você está esperando Jesus fazer um milagre em ti, na tua vida, na tua família, no teu casamento, para você depois poder crer? Quem sabe não foi essa fé, meu amado, que lhe ensinaram? Quem sabe não foi essa fé que você tem no teu coração? Você primeiramente precisa ter uma confirmação para poder realmente você crer no Filho de Deus. Mas o Senhor, como sempre, na sua divina sabedoria, nos ensina. Gostaria que você me acompanhasse. Versículo de número 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mesmo Jesus dizendo: primeiro vocês querem um milagre, para depois crer. Esse homem continuou insistindo, porque ele, como pai, saiu da cidade onde ele estava, Cafarnaum, para chegar até Caná da Galileia, para receber de Jesus aquilo que ele gostaria, que era a cura do seu filho. Porém, ele queria dizer a Jesus os meios que Jesus deveria fazer aquilo. Ou seja, ele queria que Jesus fosse com ele
até o filho, e assim Jesus orasse e o menino ficasse curado. Mas não foi dessa maneira que Jesus fez. Primeiro Jesus, ele começou a fazer um trabalhar na vida desse homem. E muitas vezes o Senhor, ele usa as circunstâncias na minha e na tua vida, meu amado, para a gente aprender que não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito dele. E o que nós devemos fazer é crer no Senhor, crer nas suas maravilhas. E aqui no versículo de número 50 diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Sabe qual era a vontade desse homem? Que Jesus fosse com ele e o filho dele recebesse a cura. Mas sabe qual foi a vontade de Jesus? Foi ensinar para esse homem que ele não precisava ver primeiro o milagre, ele poder crer em Jesus. Jesus ensinou a ele que ele precisava crer primeiro em Jesus, para depois ele ver o milagre. E quem sabe não é isso que o Senhor está fazendo na tua vida, meu amado. Você precisa crer antes que os teus olhos vejam um milagre. E é essa verdadeira fé que o Senhor, ele quer de mim, de você. É essa verdadeira fé que agrada ao nosso Deus, meu amado. Não é a fé que nós precisamos ver as coisas acontecerem para a gente crer no Filho de Deus, não. Nós precisamos crer no Filho de Deus sem ver milagre nenhum. Eu e você não precisamos de milagre para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus e que sem Ele não há salvação para mim nem para a tua vida, meu amado. Sabe que o Senhor ensinou para esse homem a crer na sua palavra? E sabe que o Senhor está me ensinando e te ensinando hoje que nós precisamos crer nas palavras do Senhor. Nós precisamos crer na sua palavra que está na Bíblia. Nós precisamos agir com fé diante de Deus, sem ver nenhum milagre acontecendo. E muitas vezes eu e você queremos primeiro ver o milagre acontecer para nós podermos crer em Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele faz da maneira dele. E ele disse para esse homem: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Quando Jesus, ele usou essa expressão, teu filho vive, é porque realmente já estava acontecendo um milagre na vida do filho daquele homem. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele creu nas palavras de Jesus. Ele não precisou ver o milagre acontecer para crer. Ele creu na palavra de Deus e já tinha certeza que o filho dele já estava curado, meu amado. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Nós precisamos crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e não duvidar do poder sobrenatural de Jesus. O poder sobrenatural do nosso Deus, do nosso Mestre. Porque Ele pode todas as coisas, Ele realiza do jeito dEle. E eu não estou aqui para te falar que você precisa que aconteça um milagre na sua vida para você crer no Filho de Deus, não. Eu vim aqui lhe falar que você precisa crer no Filho de Deus, mesmo não vendo milagres acontecendo na tua casa, na tua vida, na tua saúde. E o Senhor, Ele usa circunstâncias, Ele usa a adversidade para nos ensinar a verdadeira fé que Ele quer de nós. Quem sabe você só obteve fé quando você estava doente, você precisava de uma cura. Quem sabe você utilizou apenas a tua fé quando você estava desempregado e o Senhor abriu uma porta de emprego. O Senhor, Ele não quer essa fé, meu amado, terrena. O Senhor, Ele quer a fé minha e tua verdadeira, que é no Filho de Deus. E que Ele vai vir, Ele vai resgatar a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. Igreja não é placa, meu amado. Igreja não é templo. Igreja somos nós. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar em mim e em você, mas nós precisamos crer na sua palavra, assim como esse oficial creu antes de ver o seu filho curado, logo porque de Cafarnaum, para poder chegar até a cidade onde Jesus estava,
São mais de 30 quilômetros. Então, naquela época não tinha esses carros que hoje nós vemos. Era necessário um transporte mais vagaroso. Eram carroças, eram cavalos nessa época. Não eram esses carros que têm a velocidade alta, não. Então, muitas vezes eram dias para poder chegar de uma cidade para outra, meu amado. Então, para esse homem poder ver o milagre acontecendo na vida do filho dele, ele precisava apenas crer na palavra de Deus, porque Jesus, ele não foi com ele. Mas quando ele creu, o milagre já estava acontecendo na vida daquele homem. E o Senhor ensinou para aquele homem coisa maravilhosa. O maior milagre foi ele ter uma fé em Cristo Jesus, sem precisar ver o milagre acontecendo. E olha o que aconteceu em seguida. Versículo de número 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Quando esse homem chega até a sua cidade, até a sua casa, aqueles que o serviam já vinham ao encontro dele e disse: olha, o teu filho vive. Ou seja, ele primeiro creu, mas o milagre já estava acontecendo dentro da casa dele, na vida do filho dele. E foi tão sobrenatural que os próprios servos desse homem foram ao encontro dele e disse: olha, o teu filho vive. E olha o que ele questiona, versículo de número 52. Então, indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O maior milagre o Senhor já operou na vida desse homem foi fazer com que a fé dele fosse verdadeira diante de Deus. E é isso que o Senhor quer comigo e com você, que nós possamos crer em Jesus antes de ver o milagre acontecer. Creia no Filho de Deus, mesmo não vendo os milagres acontecerem. Crê que Jesus tem um reino e Ele quer dar para cada um de nós. E nós precisamos crer antes de ver esse reino acontecer, chegar até nós. Por isso, meu amado, eu me maravilho com as mensagens de Deus. E a primeira lição que nós aprendemos com essa história é que existem situações na minha e na tua vida, meu amado. É preciso vir uma tragédia. É preciso acontecer uma situação muito difícil para que nós possamos entender que nós precisamos ir até Jesus. Ou seja, Jesus é a única saída. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais foram as tribulações que vieram ao teu encontro. Mas o Senhor está usando isso para mostrar para você que somente Ele é a saída. Aquele oficial, ele tinha dinheiro. Ele era amigo do rei, ele era conhecido do rei, ele trabalhava para o rei. Ele tinha os recursos, mas não tinha outra saída a não ser ir até Jesus. E quem sabe não é isso que o Senhor está fazendo na tua vida, meu amado. Ele está avivando a tua fé através dessa situação, para você entender que Ele é a única saída. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer no dia de hoje. Até quando você vai resistir e entender que só Jesus é a saída para o teu problema? Até quando você vai procurar outros recursos e você não vai encontrar a solução para os teus problemas? Até quando você vai renegar tamanha graça que está aos pés de Jesus, que está no convívio com Jesus, que está
na presença de Jesus. E Jesus está usando esses meios para você entender que a única saída é Ele. Louvado seja o nosso Deus por esse ensino. E o Senhor, Ele se alegra quando nós cremos e nós não duvidamos dEle. Você precisa entender, por mais que Jesus Ele não queira mudar a situação que você esteja enfrentando, por mais que Jesus não realize o milagre que você gostaria que Ele realizasse, mas Ele está te ensinando a crer nele, somente nele. Ele é a única saída dos teus problemas. Então não resista ao chamado de Deus para a tua vida. Ele está usando essa tragédia que está acontecendo contigo para você adquirir a verdadeira fé que agrada a Ele, que é crer antes de ver tudo acontecer. Nós precisamos crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, assim como esse oficial creu antes de ver o milagre acontecer na vida dele. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele tem usado meios para fazer com que a nossa fé se torne concreta diante da presença de Deus. A segunda lição que nós aprendemos com essa história é que nós precisamos adquirir a verdadeira fé que agrada a Deus, que é a fé do crer, sem ver os milagres acontecendo. E se você já compreendeu isso, saiba que você recebeu ensinamentos maravilhosos de Deus. E nós precisamos viver cada dia crendo em Jesus, independente de tudo que venha acontecer na minha e na tua vida. Porque nada é mais importante do que o maior milagre em mim e em você, que é receber a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor já está operando esse milagre na tua vida. Por isso que Ele está te ensinando a crer nele, mesmo não vendo o milagre acontecer. E se você crer sem ver, você vai enxergar, meu amado, coisas tremendas na tua vida acontecendo. Quando nós aprendemos a adquirir a verdadeira fé que agrada a Deus, nós vemos coisas maravilhosas que o Senhor repassa a nós. E isso nos traz grandes sabedorias vinda do alto, porque o nosso Jesus, Ele quer que nós creiamos nele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E aqui, meu amado, o Senhor, Ele nos trouxe essa palavra justamente para a gente entender que a verdadeira fé que agrada a Deus não é a fé quando o milagre acontece em nós, para depois nós crermos, mas é primeiro crer, para depois o milagre acontecer ou não, mas nós continuarmos crendo no Filho de Deus, que é o Salvador da nossa alma. E agora eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João, um pouco mais à frente, capítulo de número 20 e o versículo de número 24, só para nós entendermos qual é a verdadeira fé que agrada a Deus. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Meu amado, aqui era um discípulo que andava com Jesus. Quem estava falando aqui era um discípulo que viu os milagres acontecendo. Aqui quem estava falando, meu amado, era um discípulo que sabia o que o mestre fazia. E se nós formos analisar toda essa história aqui, foi quando Jesus tinha ressuscitado. E ele não creu na ressurreição de Cristo. Ele não creu que Jesus tinha ressuscitado. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu só vou crer quando eu ver
Jesus com todas aquelas marcas. Sem isso eu não creio. E quem sabe não é esse trabalhar que o Senhor quer fazer na tua vida, meu amado. Quem sabe você só vai crer no reino de Deus quando Jesus vier e vai ser tarde demais. Jesus, Ele quer que você creia que Ele tem uma vida eterna para mim e para você. Antes que os teus olhos vejam a Nova Jerusalém, antes que os teus olhos vejam Jesus retornando para nos resgatar, meu amado. Mas aqui relata um discípulo que convivia com Jesus, que só ia crer que Jesus tinha ressuscitado se ele visse todas as marcas de Jesus. Mas o nosso Jesus, Ele é tão sábio, Ele é tão maravilhoso. Ele sabia a intenção desse discípulo. E vamos dar continuidade para você poder compreender. Versículo de número 26. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, Ele sabia das palavras de Tomé sem Tomé ter visto Jesus. E quando Jesus ele aparece novamente com os seus discípulos após 8 dias, a primeira oportunidade que Jesus teve foi mostrar para Tomé, para ele crer que era ele que tinha ressuscitado e ali estavam as marcas do sacrifício que ele precisou passar por amor de todos nós. E ele disse: olha, não seja incrédulo. E é isso que o Senhor está nos ensinando hoje, meu amado. A verdadeira fé que agrada a Deus. Ele não quer que nós tenhamos no nosso coração a incredulidade. O Senhor está te ensinando, meu amado, com esse problema que você está enfrentando, a crer em Jesus sem ver o milagre. Tomé, ele só creu porque ele viu as marcas de Jesus. O Senhor não quer isso de mim, de você. Ele diz: seja crente. Crente não é uma religião, meu amado. Crente é quem crê em Jesus. Ele disse: não seja incrédulo, seja crente. Ou seja, crê em Jesus sem ver as marcas. Creia que Jesus ele vai vir. Creia que Jesus ele já veio, morreu por nós, ressuscitou. E creia que ele vai retornar e vai nos arrancar de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Tudo isso que você está enfrentando hoje, meu amado, não se compara. O que o Senhor tem preparado, se hoje você decidir crer no Filho de Deus. O Senhor não quer que você tenha uma fé apenas para você obter coisas desse mundo, porque é passageiro. O Senhor ele não quer que você obtenha fé para adquirir alguma casa, algum carro, algum bem material, alguma saúde, não. Alguma restauração no casamento, a restauração dos filhos, não. Venha para a casa de Deus com propósito de adquirir fé que venha salvar a tua alma. Venha com propósito de adquirir o que é eterno para a tua vida, não o que é passageiro. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, em primeiro lugar o seu reino, para que nós possamos realmente adquirir a verdadeira fé que agrada a Deus. Então venha com propósito de ser salvo por Cristo. Tomé só creu porque ele viu. E eu tenho algo para te dizer nessa noite. Você crendo ou não, Jesus ele vai vir. E ele vai resgatar a sua noiva. Você crendo ou não, ele vai vir. Mas se você não crê no Filho de Deus, infelizmente, você só vai ver. Mas você não vai fazer parte com Cristo. Por isso que ele está me ensinando e te ensinando a verdadeira fé que agrada a Deus. E a fé no Filho de Deus sem precisar ver milagre algum. Se Ele quiser fazer um milagre na minha e na tua vida, se Ele quiser restaurar o nosso casamento, se Ele quiser restaurar a vida dos nossos filhos, se Ele quiser, meu amado,
nos dá o que é necessário para nós. Nós não precisamos disso para crer no Filho de Deus. Nós apenas temos que crer que Ele vai vir, vai nos resgatar para com Ele. Que só há salvação no Filho de Deus. Não tem terceiro, não tem quarto. Ele é o único caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E sem Cristo nós não podemos ter a vida eterna. E olha o que Ele diz a seguir. Versículo de número 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Foi aí que Tomé creu, apenas quando viu as marcas de Jesus. E será que você só vai crer quando Jesus vir? Que é quando vai ser tarde demais? Ou você decide hoje vir para Cristo e aceitar Ele como teu único e verdadeiro Salvador? Hoje a salvação chegou na tua casa. Se você decidir crer em Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E olha o que Ele diz a seguir. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Sabe o que o Senhor está nos ensinando hoje? Que Tomé só acreditou porque ele viu as marcas de Jesus, viu a Jesus. E será que não é isso que você talvez poderá crer somente quando você vê Jesus vindo na nuvem? Mas ele diz no final: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você agora, nesse momento, não estamos vendo Jesus. Eu e você agora, nesse momento, não estamos vendo o reino de Deus. Mas nós estamos crendo. Nós já estamos contemplando o reino eterno. E o Senhor está me ensinando e te ensinando hoje a verdadeira fé que agrada a Deus. É a fé no Filho de Deus. A fé que não precisa nós vermos acontecer as coisas para nós crermos, mas crermos antes de vermos tudo acontecer. E nós já estamos vivendo, meu amado, nos últimos dias. A vinda de Cristo está mais próxima do que antes. Não seja como Tomé, incrédulo. Não seja como Tomé, que só cria se visse o Filho de Deus com as marcas. Mas faça igual esse oficial, meu amado. Ele creu na palavra de Deus e assim aconteceu um milagre na vida dele. Então creia, meu amado, que todo esse teu sofrimento ele vai ter fim. Por mais que o Senhor não queira te libertar aqui, por mais que o Senhor não queira te dar a cura aqui, por mais que o Senhor não queira te tirar dessa situação aqui, mas há um reino eterno que vai ser eliminado de uma vez toda a dor, todo o sofrimento, todo o gemido da nossa alma, meu amado. Então hoje o Senhor está nos ensinando de uma maneira grandiosa. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Não duvide que Ele está preparando o lugar, uma morada para mim e para você. E quando Ele vier, Ele vai nos levar para com Ele. E aonde Ele estiver, nós estaremos também. Não creia apenas quando isso acontecer. Creia hoje no Filho de Deus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus venha abençoar a minha vida e a tua vida. Que Deus venha abençoar a nossa família e que nós possamos crer hoje e tirar do nosso coração a incredulidade pelo Filho de Deus. Que nós possamos ser bem-aventurados e nós cremos antes de ver tudo acontecer. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.